Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu acredito que todos nós um dia brincamos de construir um castelo na areia. E nós sabemos que a base de um castelo de areia é frágil, ele é areia. Mas tudo bem quando nós somos crianças porque nós estamos apenas brincando. Mas quando nós pensamos em construir a nossa casa, a casa na qual nós iremos viver, nós queremos que o alicerce dela seja bem firme, feito de aço e de concreto. E se as coisas são assim em relação a uma casa que é um bem material, nós não deveríamos dar muito mais atenção ao alicerce da nossa vida espiritual? É justamente isso que nos ensina o texto da nossa devocional de hoje, que está lá em Marcos, capítulo 7, nós veremos dos versículos 24 a 27, que diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Jesus ele inicia a conclusão do seu Sermão do Monte, nesse texto, com a palavra portanto. Isso quer dizer que ele está se referindo àquilo que veio antes. E nos versículos anteriores, nós já vimos que Jesus fala sobre como reconhecer um falso profeta, fala sobre religiosos que nunca conheceram verdadeiramente a Deus. Então, Jesus nos mostra que para nós não nos enganarmos e para nós termos certeza da salvação, é preciso ser um praticante da verdade. Jesus encoraja os seus ouvintes a praticar os ensinamentos e ele faz isso por meio de uma comparação. Ele usa uma ilustração de pessoas que constroem suas casas sobre diferentes tipos de alicerces. Se nós olharmos para essas duas casas, se nós pudéssemos imaginá-las, talvez não houvesse grande diferença entre elas na aparência. Talvez não fôssemos capazes de perceber a diferença entre elas, talvez as duas sejam bonitas, talvez as duas tenham usado bons materiais, talvez as duas sejam agradáveis e fiquem bem localizadas. Mas existe algo diferente entre essas duas casas. É o seu alicerce. O primeiro alicerce apresentado por Jesus é a rocha. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha tem uma casa firme. Essa casa resiste à força da chuva, resiste ao transbordar dos rios, aos ventos e permanece em pé. Jesus afirma que aqueles que praticam os ensinamentos de Jesus são assim. O segundo alicerce é a areia. Aquele que constrói a casa sobre a areia tem uma casa instável. Diante da força da chuva, dos rios, do vento, ela não resiste e cai. Jesus afirma que aqueles que ouvem as palavras de Jesus, mas não praticam, são assim. Então, meus queridos, esses alicerces são testados pela chuva, pelo transbordar dos rios e os ventos. Agora, a que Jesus está se referindo quando fala dessas coisas? Normalmente, nós pensamos que esses elementos, eles representam dificuldades da vida, os problemas, os sofrimentos. Mas quando nós olhamos para o contexto, nós vemos que Jesus faz referência a alguns temas importantes ao longo do capítulo 7. Jesus fala, por exemplo, sobre o julgamento hipócrita dos fariseus, que julgam o seu próximo, mas não tratam o seu próprio pecado.
Jesus fala sobre as duas portas e nós vimos que uma dessas portas era a tentativa dos religiosos de entrar no reino pela sua própria justiça. Jesus também fala sobre os dois caminhos. Nós vimos que um desses caminhos é o caminho da religiosidade dos fariseus. Jesus também fala sobre os falsos profetas que falam, mas não praticam. Jesus fala sobre aquele dia, no versículo 22, que é o dia em que nós estaremos diante do Senhor. Assim, Jesus está se referindo ali ao dia do julgamento. Tudo isso, meus irmãos, aponta para um cenário de contraste entre uma vida cristã autêntica e uma religiosidade que não salva. Então, nesse sentido, a chuva, os rios e os ventos referem-se à ação julgadora de Deus, que não vai permitir que vidas construídas na aparência, no desempenho pessoal, permaneçam em pé diante dele. A casa construída na rocha, ou seja, aquela que pratica as palavras de Jesus, seria uma vida de fé de um cidadão do reino autêntico. E essa casa, então, construída na areia, isto é, apenas o ouvir, mas não viver as palavras de Jesus, por outro lado, seria uma vida de religiosidade, assim como dos fariseus, e que não salva ninguém. Então, meus irmãos, Jesus nos ensina aqui nesse texto que apenas uma vida de fé autêntica, demonstrada na prática, prevalece. A vida de religiosidade construída de palavras, apenas de aparência, ela cairá no dia do Senhor. Então, a pergunta é: qual é o alicerce no qual você e eu temos construído nossa vida? Lembre-se que uma vida de religiosidade não é suficiente. Apenas uma fé autêntica, demonstrada numa vida de obediência, é suficiente para entrar no reino dos céus. Meus queridos, que todos esses ensinamentos deixados por Jesus no Sermão do Monte entrem no seu coração e o levem a uma vida genuína que permanece e permanecerá diante do Senhor naquele dia. Eu espero que essas devocionais ao longo do Sermão do Monte, foram 36 ao todo, chegam no fim hoje, tenham de alguma forma contribuído para a sua edificação e para abençoar a sua vida. Um forte abraço e que Deus o abençoe.